Atos capítulo 9. Esse é o texto que nós estamos batendo na tecla. Você sabe quantos cultos nós temos até o final do ano? Alguém sabe? Alguém já contou? Temos 14 cultos. Nós temos 14 cultos até o final do ano. 14 cultos. 14 é 2 vezes 7. E 7 é o número da dádiva de Deus. É o número do Senhor. É o número que Ele completa a obra. É o número que Ele descansa. É o número do milagre. É o número dos mergulhos de Naamã. 7. Nós temos 14 cultos. Eu disse 14 cultos. Sabe qual vai ser o tema dos 14 cultos? Ressurreição. 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 Hoje pela manhã eu contei um testemunho aqui pela metade. Um querido nosso, ele não está aqui agora à noite. O pai dele, há 20 anos atrás, 20 e um pouquinho anos atrás, era comerciante lá no Nordeste. Ele tinha uma empresa, ele tinha uma lanchonete. E há 20 anos atrás, entrou um marginal naquele local. Entrou num marginal no comércio dele. E o marginal provocou um dano no comércio dele. O marginal desafiou ele. E ele teve que se atracar com o marginal. E naquele momento em que se atracaram os dois, ele prevaleceu. E o marginal ficou estirado na loja dele, na lanchonete dele. Todo mundo na época ficou do lado dele. Legítima defesa. Era um marginal. Ele veio defraudar. Ele veio trazer dano. Mas um homem simples. Um homem simples. Um homem humilde. Deixou o comércio e veio para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro ele se estabeleceu novamente. Montou um outro negócio. Comprou casa, telefone no nome dele, TV a cabo, tudo no nome dele, tudo no CPF dele. 20 anos depois, aparece um carro da polícia na porta dele. Fulano de tal, e ele, 20 anos depois, sou eu. O senhor está preso. O senhor está preso. Homicídio. Foi colocado num camburão algemado e foi mandado de volta para o Nordeste. 20 anos depois. Falei hoje aqui um pedacinho. Indicamos um criminalista nosso aqui da igreja para começar a tratar do assunto. E começou a tratar. O criminalista nosso aqui, que é doutor Djalmi, tinha que ir lá para Recife para cuidar do caso. Muito distante, muito caro. Ficaria muito onerosa a defesa. Ele contratou um outro criminalista lá. E o criminalista lá orientou ele para mentir. Não foi eu, porque não tinha testemunhas do fato. O senhor vai dizer que não foi o senhor não sabe de nada, desconhece o assunto, porque tem 20 anos, isso é muito tempo. Então não foi o senhor que fez, e o senhor não sabe de nada, porque o processo não tinha testemunhas que comprovavam que era ele. Ele aceitou aquilo. O julgamento foi sexta-feira agora. E lá na cadeia que ele estava, na cela, Deus o visitou. Ele é um homem de Deus. Ele teve uma crise e começou a chorar. Ligou correndo para o filho. Filho, liga para o advogado. Tudo que eu concordei com o advogado, eu vou desdizer. Eu vou falar a verdade para o juiz. Eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir. Eu vou dizer que fui eu mesmo, eu vou contar tudo. O senhor perdeu o juízo. O advogado ficou irado. Você perdeu o juízo? O senhor perdeu o juízo? O senhor vai pegar mais um outro tanto de cadeia. Eu sirvo a Deus. E se Deus está na minha vida, Deus vai agir. Irmãos, quando foi chamado, ele falou, realmente foi. Invadiu o meu negócio e fez isso e aquilo outro. E na hora nos atracamos e houve uma fatalidade. Era um tribunal de júri. Ele teve 7 votos a favor dele. 7-0. 7-0. Eu disse 7-0. 7. O advogado dele, o criminalista, que queria que ele mentisse. Quando bota Deus no meio, então aí Deus faz o resto.
Irmãos, Deus faz o impossível, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso. Ressurreição. Ressurreição é o tema deste ano. Até terminar, eu quero que você leia comigo. Você ouviu? Vamos ler. 1, 2, 3. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Eu tenho batido essa tecla. Tabita é discípula, é crente, serve a Deus. Você é crente, você está aqui hoje, você é crente, amém? Amém. Tabita, discípula, nome traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, o que fez? Apresentou o quê? Apresentou o quê? Viva. Pai querido, no nome de teu filho amado Jesus, nesta noite, Pai, que não seja eu na minha voz, mas que seja o teu Espírito tocando nos corações e fazendo-nos entender, Pai, que ressurreição é um algo glorioso, presente teu para cada um de nós. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu lugar. Deixe-me fazer um pedido para você. Vamos tentar combinar algo interessante nesta noite. Toda vez que eu falar ressurreição, você vai dizer assim: eu creio e tomo posse. Você entendeu? Ressurreição. Eu creio e tomo posse. O tema da mensagem desta noite é esse. Coloque apenas o tema da mensagem, por favor, Jaqueline. Diga comigo: ressurreição, a partir do princípio de Marcos 2:17. Tem alguém já buscando que princípio é esse? Ressurreição a partir do princípio de Marcos 2:17. É a partir desse princípio que nós vamos entender o que é ressurreição. E você vai precisar se apropriar de ressurreição a partir deste princípio. Pastor, que princípio é esse? É só você ler no texto e você vai descobrir que princípio é esse. Sabe, eu descubro na Bíblia, irmãos, que ressurreição não acontece por acaso. Ressurreição não acontece por acaso. Ressurreição não é sorte, não é fatalidade. Ressurreição é buscada, é cavada. Há princípios para que ressurreição se materialize. Ressurreição a partir do princípio de Marcos 2:17. Então vamos ver que princípio é esse? Vamos? Coloque na tela, por favor, Jaqueline. Olha que princípio é esse. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, Jesus está dando aqui uma resposta para os fariseus de uma profundidade assustadora. Jesus, ele tinha visto Mateus, Levi, cobrando impostos. Diz o texto que Jesus o viu, e Jesus, ele foi tocado pelo que viu. Jesus gostou do que viu. Jesus gostou de Mateus. Jesus, se existe isso, me permita, amor à primeira vista. Jesus viu Mateus e gostou. Tipo, eu gostei de você, moço. E Jesus disse: Mateus, vem comigo. E diz a Bíblia que Mateus deixou a coletoria, deixou a função que tinha de cobrador e seguiu Jesus. Mateus abandonou o emprego que tinha e foi atrás de Jesus. Mateus, também chamado de Levi, era um homem rico. Mateus é um homem rico. Eu vou ler aqui na Bíblia para você, se você, é bom até você pegar e marcar esse texto, porque Levi é um homem rico. Capítulo 2 de Marcos, versículo 13. Eu botei só o texto 17,
mas eu vou começar do 13. Diz o texto assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram grande em número e também o seguiam. Os escribas, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Mateus capítulo 9 narra esse texto com mais uma informação. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 10. Ele dá mais um adendo para nós nesse texto. Sucedeu que, estando ele à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Mateus era um homem rico, é um cobrador de impostos. Quando ele recebe o convite de Jesus, sabe o que Mateus fez, irmãos? É o único caso na Bíblia. Mateus deu um jantar para Jesus. Mateus deu um jantar para Jesus. É o único caso na Bíblia de alguém que deu um jantar para Jesus. Um jantar. Ele mandou confeccionar um jantar. Ele devia ter um casarão nessa época. E deu um jantar para Jesus. E convidou não apenas Jesus. Olha o que Zaqueu fez, o que Mateus fez. Ele convidou os colegas de profissão da coletoria. Eram fiscais da Receita Estadual, ICM, Receita Federal, dos tributos federais. Só tinha fiscal naquele dia. Só tinha fiscal. Ele convoca os colegas de departamento, convida Jesus e dá um jantar. Um jantar. O texto diz que no meio daquele jantar começa a ter uma murmuração. A murmuração é a seguinte: poxa, como é que pode Jesus? Ele vai comer na casa de um homem desse? Porque os cobradores de impostos não eram bem vistos. Você lembra de Zaqueu? Porque eles cobravam impostos para mandar para Roma. Então eles eram olhados com um olhar muito ruim. Jesus então diz a seguinte coisa nesse jantar: tendo Jesus ouvido isto, a murmuração, respondeu-lhes: os sãos, os sadios não precisam de médico, mas só os doentes. O tema dessa mensagem desta noite é esse: ressurreição a partir do princípio de Marcos. Vamos fazer agora uma inferência, e vamos fazer agora uma aplicação na nossa mente sobre o que eu estou dizendo. Ressurreição a partir do princípio de Marcos significa o quê? Ora, qual é o princípio de Marcos? Jesus diz que quem está com saúde não precisa de médico, só quem está doente. Então, ressurreição é só para quem precisa e reconhece que tem áreas que precisam de novamente ter vida. Esse é o princípio.